3 pessoas, a namorada do Elias, né, a Casa, o Edinho e a Marta, que são pessoas que gostam e incentivam esse tipo de música na igreja. E é muito bom quando nós acabamos de cantar e o irmão vem e fala: olha, continua essa obra, porque, como o pastor falou, é difícil, precisa de renúncia, mas estamos na intenção de continuar firme, porque sabemos que o Senhor aprova o louvor que vem do coração, e que estamos aqui como vasos de alabastro, que o perfume que é o Senhor, que está em nossas vidas, possa exalar nessa noite. E você, meu irmão, que nunca sentiu o perfume do Senhor, ou que ainda não provou, nessa noite possa sentir e possa aceitar na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar.
Você nunca está sozinho. Essa é a próxima canção que vamos cantar. E o Deus que nós cremos é o Deus que pode agora ouvir a minha e a sua oração. A graça de Deus, ela se faz presente quando ela acha um coração quebrantado. Eu não sei qual é o seu problema, não sabemos, mas Deus sabe com certeza. E se neste momento você quer pedir algo ao Senhor, peça de todo o coração, porque Ele está presente aqui e agora, e Ele pode resolver aqui e agora toda a nossa angústia, todo o nosso sofrer, porque Ele é Deus de poder. Nosso Deus é um Deus de vitória. Eu sei que Deus está em
6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro. Qual Lázaro? Qual Lázaro? Mas está escrito aí, a quem ele ressuscitar. Aí que estava nessa casa. Era um jantar. Às vezes eu penso até que resolveram fazer aquele jantar em comemoração à nova vida do Lázaro, né? Que bom, temos outra vez conosco aquele que nós amávamos, vamos então fazer uma festa. E Jesus tinha que ser convidado. Estavam lá na festa, deram depois ali uma ceia. Marta, como sempre a Marta, servia, né? Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. O vaso de alabastro é esse aqui. Quero aproveitar para falar uma coisa. Para fazer isso, derramar o bálsamo nos pés de Jesus, enxugar os pés dele com os cabelos, você imagina que Maria estava como? Salto alto, nem sei fazer como é que faz isso. Muito. Para poder ungir os pés de Jesus com bálsamo. Como é que vocês, mulheres, imaginam que Maria ungiu os pés de Jesus e depois enxugou com o cabelo? Não, porque naquele tempo era muito moderno. Ela tirou a peruca, né? Como é que chama? Para alongar o cabelo, tirou, vai lá e enxugou para Jesus. É assim? Eu posso imaginar a cena daquela mulher quebrantada, com o coração desmanchando-se de amor pelo seu Senhor, agora ajoelhada aos pés do Senhor. Outra vez eu volto ao tema, falei de manhã, ajoelhar-se, colocar o rosto no chão. Para a cultura oriental era sinal de sujeição, de sujeição, reconhecimento da soberania, do senhorio. E a mulher fez isso. Agora eu quero dizer uma outra coisa. O fracasso não precisa ser o ponto final da história. Concorda comigo? Fracasso não precisa ser o ponto final. Pensa nessa família. O Lázaro, naturalmente o chefe da família, que só aparece como chefe da família, morreu. Elas acharam que agora eram duas pobres mulheres abandonadas porque já não tinha ninguém por elas. Era uma sociedade em que a mulher não gozava de muitos direitos iguais a muitas de hoje, não gozam de nenhum direito. E elas se sentiram agora a última roda do coxo. O cocheiro morreu, o Lázaro. Por isso aquela angústia toda estava ainda maior. Mas elas fizeram a única coisa que poderia transformar o fracasso em um ponto e vírgula para continuar a história. O que foi que elas fizeram? Clamaram ao Senhor. Eu não sei qual é a experiência que você está vivendo hoje. Às vezes a gente gostaria até de saber
Eu queria poder olhar para uma pregação como essa e saber tudo que está passando com vocês, mas Deus não permite, porque Ele sabe que eu ia morrer logo, né? Sabendo um pouquinho só, de vez em quando eu já apago, né? Mas eu sei de uma coisa só: mesmo que você haja passado por fracasso na sua vida, uma crise que você não teve condições de resolver, creia em Deus, adore ao Senhor, confie. O fracasso não é o ponto final da sua história. A história continua. Faça do seu fracasso uma pausa para refletir, para um autoexame, para avaliar toda a situação e para adorar ao Senhor. Diga: Deus, eu te adoro, eu te louvo pelo fracasso que eu passei. O Senhor me permitiu para que eu reconheça a minha limitação. Agora, mais uma vez, eu quero depender de Ti, confiar em Ti. Não deixe o seu fracasso acabar com a sua carreira profissional. Coloque na mão do Senhor. Não deixe o seu fracasso acabar com a sua relação familiar. Confesse ao Senhor o pecado, clame ao Senhor e deixe o Senhor agir. Deixe o Senhor restaurar aquilo que Ele já estava trabalhando e você atrapalhou por sua má compreensão da história que Deus estava escrevendo com você. Seu fracasso na saúde não precisa ser o ponto final. Deus pode continuar a sua história. Eu posso lhes garantir uma coisa: para os que estamos em Cristo Jesus, nem a morte é o ponto final. Aleluia! Nem a morte. A morte é só um ponto de vírgula, porque depois da morte é que a vida realmente em Cristo há de manifestar-se na sua plenitude. Quando nós participamos de um momento como esse, de músicas como essas, não devemos apenas ouvir a música, devemos ouvir porque Deus está nos falando no meio dessas canções preciosas. Deus nos fala. Deus, muito obrigado, porque podemos quebrar o nosso vaso diante de Jesus com gratidão, com o coração pleno de gozo, porque sabemos que Ele cuida de nós, assim como Maria o fez, agradecida porque ali estava o seu Senhor, quem com poder arrancou Lázaro das portas da morte e o trouxe ao seio da sua família. Esse mesmo Senhor, nós cremos, hoje pode continuar escrevendo a nossa história, mesmo quando achamos fracassado em alguma das nossas perspectivas. Ajuda-nos a crer em Ti. Ajuda-nos a depositar aos Teus pés as nossas aparentes derrotas, sabendo que em Cristo nós somos feitos mais do que vencedores, e a vitória de Jesus Cristo é nossa vitória. Ó Deus, ajuda-nos a, com humildade, recebermos também essa garantia de vitória que Jesus Cristo nos dá. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. No nosso boletim nós temos uma coluna que você vai encontrar ali, missionários. Se você já recebeu, olha ali. E vamos orar agora pelos nossos missionários. Duas famílias missionários, nós estamos encarregados de orar por eles. A primeira família, qual é essa aí? Pastor Gilney, está onde? São Leopoldo, né? Lá do sul, São Leopoldo. Pastor Gilney e a sua família. Vamos orar pelo pastor Gilney. A outra família qual é? Pastor Nivaldo, né? Está onde? Capão da Canoa. Alguém conhece Capão da Canoa aí? Conhece?
Mas vamos orar pelo pastor Nivaldo e sua família, pastor Judei e sua família, que estão lá no Rio Grande do Sul, trabalhando em Capão da Canoa e São Leopoldo. São Leopoldo é uma cidade muito conhecida daqueles que estudam a teologia, porque muitos livros de teologia saem daquela região, porque são livros de origem luterana, né? E ali são boas editoras luteranas, e muitos livros que chegam aos nossos seminários têm essa procedência também das editoras católicas. Ali parece alguma coisa que é publicada. Então São Leopoldo é uma cidade que pelo menos é conhecida em alguns meios por essa produção de literatura, mas na verdade o Rio Grande do Sul é um dos estados menos evangelizados do país. Precisamos orar pelo povo gaúcho para que Deus lhes permita conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Também aí no boletim você tem o pastor João Santana. Lembra dele? Lembramos? Dá para esquecer o pastor João Santana? Com seu cocacho, né? Esteve aqui conosco, e eu estava dizendo que era a primeira vez que um representante da tribo Potiguar ia pregar na minha igreja, né? Então tivemos o privilégio de ter um Potiguar de origem trazendo o Evangelho à nossa pregação, e deixou eu então o pedido que orassem por ele e por sua família. Então são 3 irmãos missionários: pastor Gildei e sua família, pastor Nivaldo e sua família, e pastor João Santana e sua família. Vamos orar então agora em silêncio, cada um colocando diante do Senhor essas 3 famílias missionárias que nós precisamos amar e apoiar financeiramente.